Olá pessoal, vamos ao nosso terceiro vídeo referente à aula de português instrumental. Vamos dar sequência aí. Como escrever bem. Algumas dicas de como escrever bem. A leitura, né? Leia mais, mais e mais. Quando a gente cria o hábito de ler, a gente amplia o nosso conhecimento, amplia o vocabulário, a gente adquire palavras novas. Pesquisar. O hábito de pesquisar, quando a gente costuma pesquisar, a gente consegue adquirir mais conhecimento. Você pode escolher pesquisar sobre um assunto, uma curiosidade, aí você vai aguçar mais a sua curiosidade em relação a determinado assunto. Entenda o público. Pronto, de acordo com o público para quem você vai escrever, é bom que você conheça, você tenha um entendimento prévio, conhecer também a linguagem e criar frases pequenas. É uma das dicas interessantes de como escrever bem. A gente começa com frases pequenas, depois a gente vai ampliando para frases maiores, até conseguir construir um bom parágrafo. Eu trouxe também aqui, acho uma frase muito interessante, a importância da leitura, né? Quem lê, constrói sua própria ciência. É preciso ler, ler muito e ler bem. Então, tudo inicia através da leitura. Por que é importante ler? Porque a leitura, ela amplia o conhecimento, ela estimula a criatividade, desenvolve a escrita. Geralmente, quem lê bastante, escreve muito bem. Ela provoca as reflexões, porque quando você lê, você adquire o conhecimento. Então você vai conseguir ter uma boa reflexão. Ela aumenta a concentração, ela melhora a comunicação. Por quê? Porque você conhece palavras novas. Então, como você amplia seu vocabulário, você melhora a qualidade da sua comunicação. E você também exercita a mente. Estratégias de leitura. Nós temos aqui a seleção, a antecipação, a inferência e a verificação. A seleção, ela permite que o leitor se atenha apenas aos índices úteis, desprezando os irrelevantes. Na antecipação, ela torna possível ao leitor prever informações com base em dados explícitos ou em suposições. Já na inferência, ela permite ao leitor captar o que não está dito no texto de forma explícita e a partir de seus conhecimentos prévios, os conhecimentos que a gente já tem de mundo, né? E a verificação torna possível avaliar o grau de eficiência das demais estratégias, permitindo confirmar ou não as especulações realizadas. Eu coloquei aqui umas outras estratégias de leitura que facilitam para que a gente possa escrever bem, construir depois um bom texto. A leitura em voz alta. Vejam só porque é interessante a leitura em voz alta. Enquanto a gente lê em voz alta, a concentração é facilitada, já que a leitura silenciosa pode sofrer interferências de pensamentos alheios aos assuntos tratados no texto. Às vezes, quando a gente começa a ler, ali, quando você faz a leitura silenciosa, do nada parece que vem na mente alguns pensamentos totalmente diferentes daquilo que você vai ler. Isso quando você faz a leitura silenciosa. Quando você está fazendo uma leitura em voz alta, a sua audição ela está bem mais ativa. Então você tem a possibilidade de se concentrar mais. A exposição de pensamentos é uma outra estratégia interessante. É quando o leitor expõe e verbaliza o que está pensando a respeito do que lê. Ele pode estar, a cada parágrafo que ele lê, ele faz uma discussão com si mesmo a respeito daquilo que ele está lendo. Essa prática ela desperta o interesse da pessoa por aquela leitura, até sem que ela perceba. Parece até uma coisa automática. A identificação dos fatores chaves. É muito interessante a gente ir identificando, se puder ir sublinhando. O leitor identifica os elementos mais importantes da narrativa, os verbos, os personagens, as características e qualidades principais. Qual é o objetivo do texto e para qual tipo de leitor, qual o posicionamento do autor, a favor ou contra. Perguntas como essas são feitas e respondidas pelo próprio leitor, depois que analisadas novamente no texto. A representação visual dos acontecimentos. À medida que lê, o indivíduo faz reproduções mentais, isso aí é bem automático, acerca dos fatos
que estão ocorrendo naquele texto. Dessa forma, o conteúdo é internalizado através das imagens obtidas através da leitura. Quando a gente se envolve ali na leitura, a gente já começa a fantasiar, já começa a se ver fazendo parte daquela cena. E um questionário. Olha, fazer perguntas sobre o texto torna a leitura fácil para algumas pessoas. Trata-se de elaborar um questionário sobre a leitura, sobre aquela leitura que você está tendo, o qual é respondido pelo próprio leitor. Porém, há a possibilidade do mesmo tecer uma pergunta ao lado de cada parágrafo que julgar mais importante. Assim, quando lê a pergunta que fez, saberá do que se trata o parágrafo em questão. Então, são algumas estratégias aí que podem ajudar a gente a construir, a elaborar um bom texto. Nós temos também uma estratégia interessante que é o resumo. Fazer uma síntese do texto à medida que lê. Aí é como se você vai reconstruindo um novo texto de acordo com aquilo que você entendeu. A cada período mais importante, o leitor escreve uma oração que o resume em um papel ou então no próprio livro, ao lado do parágrafo. Faça isso caso o livro seja assim. Pronto, nós temos aqui os tipos de texto. Como a gente vai trabalhar com a questão da composição, da construção, de como escrever bem, nós temos aqui a descrição, que são os textos descritivos, a narração, que estão presentes nos textos narrativos, e a dissertação, que vão estar presentes nos textos dissertativos. A descrição é o tipo de texto no qual se apontam as características que compõem um determinado objeto, pessoa, ambiente ou paisagem. É um texto que tem como característica descrever em relação a uma determinada pessoa, um determinado lugar, descrever todas as características que são importantes. A narrativa é um tipo de texto no qual contamos ou mais fatos que ocorreram em um determinado tempo e lugar envolvendo certos personagens. Pode ser um jogo, pode ser uma reunião, pode ser uma história. E a dissertação é o tipo de texto no qual expomos ideias gerais, seguidas da apresentação de argumentos que as comprovem. São os que nós chamamos de textos argumentativos, né? Onde nós construímos um texto de acordo com uma temática e nós vamos argumentando acerca daquela temática. Nós temos aqui a descrição. É um tipo de texto que procura retratar, através de palavras, características de uma pessoa, de um objeto, de um animal, de uma paisagem ou de uma situação qualquer. Um bom texto descritivo é aquele que permite que o ser descrito seja identificado pelo que ele tem de particular, de diferente em relação aos outros seres da mesma espécie. Ou seja, são as características mais importantes que aquele objeto que está sendo descrito chama mais atenção. A descrição pode ser retratada apoiando sobre dois pontos de vista, o objetivo e o subjetivo. Vai depender do tipo de texto que o autor optar, né? Nós temos aqui os elementos da narração. O fato, o que é que ele vai narrar? O tempo, quando é que o fato ocorreu, o lugar onde aconteceu, o personagem, que foi quem participou ou observou, a causa, que é o motivo que determinou a ocorrência, o modo, como se deu o fato, e a consequência, que é o desfecho final. Elementos de uma dissertação. Pronto. A dissertação, ela vem delimitar-se um tema sem reduzi-lo ou ultrapassá-lo. Ela assume uma posição, por isso basta transformar o tema em uma pergunta e propor uma resposta para essa questão. Até porque ela vai estar todo o tempo argumentando. Fundamentar o posicionamento, isto é, argumentar, provar, explicar, convencer. Na verdade, justifica-se a posição tomada. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado, né? Para conhecer alguns elementos para se produzir um bom texto, e nos próximos vídeos nós daremos sequência à nossa aula de português instrumental. Obrigada.